Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo, louvado seja. Que Deus esteja com todos. E apeguem-nos todos ao vínculo com Alá, e não vos dividais. Alcorão 3:106. Perdão, 3:103. Eu hoje vou falar-vos sobre por que Shia. Por que Shia? Xiita. Diz no Alcorão Sagrado: e apeguem-vos todos ao vínculo com Alá, e não vos dividais. O termo Shia é um adjetivo usado pelos muçulmanos que seguem os imames da família do profeta Ahlul-Bayt. Eles não usam o termo por razões de sectarismo ou para causar divisão entre os muçulmanos. Eles o usam porque o Alcorão também usa. O profeta Muhammad também usou. E porque os primeiros muçulmanos também usaram, antes mesmo que palavras como Sunni ou Salaf viessem a existir. Shia no Alcorão. A palavra Shia significa seguidores, membros de um partido. Alá menciona no Alcorão que alguns de seus servos honrados eram Shia de outros de seus servos honrados. Certamente Abraão estava entre os Shias de Alá. Alcorão 37:83. E Moisés entrou na cidade em um momento de descuido por parte dos seus moradores e encontrou nela 2 homens brigando. Um era de sua Shia e o outro de um de seus adversários. E o que era da sua Shia pediu-lhe ajuda contra o que era dos seus adversários. Alcorão 28:15. Portanto, Shia é uma palavra oficialmente usada por Alá em seu Alcorão para se referir a seus profetas estimados, assim como aos seus seguidores. Se alguém é um Shia, seguidor dos mais honrados servos de Alá, então não há nada de errado em ser um Shia. Por outro lado, se alguém se torna Shia de um tirano ou de um desviado, ele irá encontrar-se com o destino do seu líder. O Alcorão indica que no dia do julgamento as pessoas irão vir em grupos e cada um irá ter seu líder, seu imã, na frente do mesmo. Alá diz: um dia convocaremos todos os seres humanos com os seus respectivos imames, Shias. Alcorão 17:71. No dia do julgamento, o destino dos seguidores de cada grupo depende do destino do seu imã, desde que eles realmente seguiram o imã. Alá menciona no Alcorão que existem 2 tipos de imames, e os designamos imames cuja função é levar ao fogo. E no dia da ressurreição eles não serão socorridos. E os perseguimos neste mundo com a maldição, e no dia da ressurreição estarão entre os execrados. Alcorão 28, 41, 42, desculpa.
E o Alcorão também lembra que existem os imames que são apontados por Alá como guias para a humanidade. E fizemos deles imames para guiar segundo o nosso comando, porque eles eram pacientes e se persuadiram com as nossas comunicações. Alcorão 32, 24. Certamente, os verdadeiros seguidores, Shia, desses imames, serão o povo realmente próspero no dia da ressurreição. Shia, na Hadith. Na história do Islã, o termo Shia tem sido especialmente usado para designar os seguidores do Imã Ali. Esta não é uma interpretação que foi inventada posteriormente. O primeiro indivíduo que usou esse termo foi o próprio mensageiro de Alá, o profeta Muhammad, quando o seguinte verso do Alcorão foi revelado. O profeta diz, essência, os fiéis que creem e praticam o bem são certamente as melhores criaturas. Alcorão 98, 7. O profeta Muhammad disse para Ali, isto é para você e para sua Shia. E depois ele disse, eu juro por aquele que controla minha vida, que esse homem, Ali e sua Shia, terão uma sentença segura no dia da ressurreição. O profeta Muhammad disse, ó Ali, no dia do julgamento, você e sua Shia irão rumo a Alá, prazerosos e dando prazer a ele, e seus inimigos irão a ele, raivosos e puxados à força. O profeta disse, boas novas, ó Ali, certamente você e sua Shia estarão no paraíso. Mas como poderia o profeta ter usado esse termo tão divisor? O profeta Abraão era sectário. Vocês acham que o profeta Abraão era sectário? E os profetas Noé e Moisés também eram? Se o termo Shia fosse separatista ou sectário, Alá não usaria para designar seus estimados profetas, e nem o profeta Muhammad iria respeitá-los. Deve ser enfatizado que o profeta Muhammad nunca desejou dividir os muçulmanos em grupos. Ele ordenou a todo o povo que seguisse o Imã Ali como seu agente durante a sua vida e como seu sucessor e califa após a sua morte. Infelizmente, aqueles que obedeceram ao desejo do profeta foram poucos e eram conhecidos como Shia de Ali, seguidores de Ali. Eles foram sujeitos a todos os tipos de discriminação, perseguição e sofrimento, desde o dia em que a misericórdia para a humanidade. O profeta Muhammad faleceu. E o que ele pediu não foi cumprido. Se todos os muçulmanos tivessem obedecido ao que o profeta desejou, então não teria existido nenhum grupo ou escola de interpretação dentro do Islã. Numa tradição, o profeta disse, logo após mim, a discórdia e o ódio irão aparecer entre vocês. Quando esta situação aparecer, vão e procurem por Ali, pois ele sabe separar a verdade do erro. Palavras de profeta Muhammad. E me disseram que pessoas disseram para outras pessoas que o Imã Ali traiu o profeta Muhammad.
eu acho que as pessoas deveriam estudar antes de sair falando qualquer boboseira por aí. Porque aqui no Brasil tem muitas pessoas que se converteram ao islamismo e que antes eram cristãos e que seguiram a vida toda o cristianismo e não sabem nada de Jesus. Acha que com alguns meses vão saber sobre o Islã? Tem pessoas que fizeram catecismo, ensinamento religioso, educação religiosa do cristianismo, eram cristãos e se converteram ao islamismo e acham que têm autoridade e condição suficiente para poder falar das histórias islâmicas, sendo que eles, com 30, 40 anos de cristianismo, não sabem sobre o cristianismo. E com um mês, um ano, 6 meses de Islã, já sabem tudo do Islã. E aí falam que o Imã Ali traiu o profeta Muhammad. A respeito do verso alcorônico citado agora há pouco, alguns juristas suni narraram do imã Jafar al-Sadiq, o sexto imã Shia da família do profeta Ahlul Bayt, o seguinte dito a respeito da mesma Ahlul Bayt: nós somos o vínculo com Alá, sobre o qual o mesmo Alá disse: e apeguem-vos todos ao vínculo com Alá e não vos dividais. Portanto, se Alá denuncia o sectarismo, ele denuncia aqueles que se separam do seu vínculo e não aqueles que se apegam ao mesmo. Correto? Eu mostrei para vocês que o termo Shia tem sido usado no Alcorão para designar os seguidores dos grandes servos de Alá. E nas tradições Hadith do profeta, para designar os seguidores do Imã Ali. Aquele que segue tal guia divinamente apontada está salvaguardado das disputas na religião e segurou firmemente o forte vínculo com Alá. E foram-lhe dadas as boas novas do paraíso. Então, até hoje, as pessoas estão aprendendo um Islã diferente do que deve ser. Isso distorce a religião islâmica, isso traz inimizade entre os irmãos, isso fere a integridade das pessoas e isso são coisas falsas. As pessoas têm que estudar direitinho cada coisa para depois falar. Então eu volto a repetir. Pessoas que eram cristãs se converteram ao Islã em 1 ano, 2 anos, 3 anos, que a vida toda até hoje foram cristãos, eles não sabem nada do cristianismo. Nada. Com 30 anos que são cristãos, 40 anos que são cristãos, eles não sabem nada do cristianismo. E se convertem ao Islã com 1 ano, 2 anos e acham que sabem tudo. E ficam perturbando a cabeça das irmãs, né? Perturbando a cabeça das irmãs e botando coisas na cabeça dos outros e isso é muito chato, isso é muito ruim. E essas pessoas acabam sendo envergonhadas, porque elas próprias tropeçam nas palavras delas e ensinam o erro.
Então, nós somos xiitas ou não? Nós seguimos os mensageiros de Deus ou não? Porque Shia significa seguidor de enviados de Deus. Então nós somos xias. Somos todos xiitas. E até o próprio sunita, que segue o profeta Muhammad, que é um mensageiro de Deus, ele é um seguidor do mensageiro de Deus. Então ele é um Shia, na palavra árabe, seguidor, Shia. Correto? Então a palavra xiita vem de Shia, que nada mais, nada menos significa seguidor. E eu sou um Shia, eu sou um seguidor da palavra de Deus. Isso que é xiita. Outra questão, botaram uma polêmica falando sobre uma pedrinha. Só um minutinho. Onde é que está minha pedrinha aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui. Esta pedrinha aqui, ó, tem uma redondinha, né? E tem essa aqui. Nós xiitas, quando vamos fazer oração, nós colocamos essa pedra no tapete, tá? Não é no chão, no tapete. E botamos, na hora que nós dobramos nosso joelho, nós colocamos a testa nessa pedra. Entendeu? E fazemos oração. Aí eles falam que a gente está adorando essa pedra. Isso aqui é uma pedra. Outros falaram que a gente está provocando uma marca na testa, para dizer que somos escolhidos de Deus. Não. Essa pedra aqui é simplesmente pelo motivo de... o profeta Muhammad, quando ele ia fazer oração, ele fazia um montinho de terra no deserto, para que a sua narina ficasse afastada do chão e ele pudesse ter uma respiração melhor, né? E essa pedrinha ajuda a gente a mesma coisa. E também porque outros falam que é porque o imã Hussein, os imãs, eles foram martirizados, né? E o sangue deles correu sobre a pedra, sobre o chão, e os xiitas não sentem no direito de colocar a testa no chão, no solo, por causa do sangue dos imãs. Não, nada disso. Simplesmente por isso, tá? É uma coisa que a gente tem com a gente e a gente faz isso. Não tem nada a ver com adoração. Eu não adoro isso aqui, tá? Eu não adoro imã nenhum, tá? Nós temos... como você, por exemplo, bota um quadro na parede do seu pai que faleceu. Você não está adorando seu pai. Você está prestando uma homenagem ao seu pai. É um respeito que você tem por ele. Você não vai adorar o seu pai, a imagem, mas você tem aquele quadro em casa. Por quê? Porque você gostou, aquela pessoa fez parte da sua vida. Então aquela pessoa faleceu e você não quer esquecer a imagem daquela pessoa, você quer que aquela pessoa reviva. Por quê? Eu falei há pouco, agora com uma pessoa no Zap sobre isso. Eu disse a ela que o dia que eu morrer, eu vou ser imortal. Porque eu quero sempre arrumar meios de estar na mente de alguém. Então, quando eu morrer, quando eu partir desse mundo, e alguma pessoa falar o meu nome, alguma pessoa lembrar de mim, eu vou estar vivo. Então, nós somos imortais quando a gente tem pessoas que amam a gente e que falam da gente. Essas pessoas não vão adorar a gente. Eles vão comentar sobre a gente porque nós fizemos bem para eles. Ok? Então é dessa forma. Outra coisa, eu sou muçulmano, eu não vou deixar de ser muçulmano, mas eu tenho família cristã, que eu respeito. A minha mãe falecida era cristã, tá?
E a minha mãe me deu um quadro de Jesus Cristo. E Jesus é um profeta do Islã. E eles falam que é pecado, é haram, né, no árabe, você ter uma imagem em casa, tá? Mas eu não adoro Jesus. Eu não adoro Jesus. Eu simplesmente sigo os mandamentos de Jesus. Eu sou muçulmano, mas eu sigo os mandamentos de Jesus. Por quê? Porque se você segue os mandamentos de Jesus, você está salvo. Eu falo Jesus, não esse Cristo que eles inventaram aí, tá? E eu tenho aqui, o meu centro islâmico, né? E eu tenho aqui não sei se vai dar para vocês ver, este homem aqui, ó. Jesus. Eu tenho um quadro de Jesus aqui na minha sala, tá? E foi um presente que minha mãe me deu e que ninguém vai tirar ele daqui, porque ele é meu, ok? Então, eu sou seguidor de Jesus, eu sou seguidor de Mohammed, eu sou seguidor de Moisés, eu sou seguidor de todo aquele que veio em nome de Deus. E se você vier na minha casa em nome de Deus e me falar coisas de Deus, eu também vou ser um seguidor seu. Porque não me interessa para mim se você é muçulmano, se você é cristão. Eu olho pelo ser humano, tá? Não existe essa de Shia, de Sunni, não existe isso. Existe Alá, Deus único, o único digno de adoração, o único digno de amor. E esse Alá que eu sigo, ele não tem religião, tá? Ele não oprime, ele não separa, ele não ofende. Então eu sou um Shia, seguidor de Alá. Eu sigo o Corão Sagrado e não sigo escrituras que foram escritas pelos homens. Dizem que a Bíblia foi mexida pela mão dos homens. Os hadiths não foram escritos por Deus, foram escritos por homens. Então eu sigo o Corão. Ele foi enviado por Deus. A Torá, as escrituras sagradas foram enviadas por Deus. Eu sigo o Corão. Eu vou deixar uma sugestão aqui para todos aqueles sunitas ou outras pessoas qualquer que queiram ter curiosidade em algumas coisas, tipo a pedrinha, tá? Quando você quiser saber alguma coisa sobre os xiitas, por favor, pergunte um xiita, tá? Liga para mim que eu te atendo. Não fica postando coisas feias no Facebook, humilhando as pessoas, defamando a religião das pessoas, não. Quando você tiver alguma dúvida de alguma coisa, pergunta ao xiita. Ele vai te responder. Ok? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Shukran.